Good morning, guys. How are you? I am good. Estou bem. Today we are going to see some places in our town. Alguns lugares da nossa cidade. Not exactly of our town. Não é exatamente da nossa cidade, mas it's some names of places and a little history too. Okay? Because we are going to learn to page 9, 10, 11, 12 and 13 do nosso polígrafo. Que ela termina, na verdade, na 14. Então, a gente vai ler e discutir a página 9, 10, 11, 12, 13, que termina na página 14. Mas é bem fácil, porque tem algumas páginas que a gente só vai ler. Então, a teacher vai ler aqui com vocês, tá? Na página 9, started in the word in the sentence that say this. Places to have fun in the city. Places, lugares que a gente se diverte, fun é divertido, in the city, na cidade. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Vamos acompanhar juntos, peguem o polígrafo de vocês, tá? Go. Here. Aqui está dizendo speaking. É para vocês repetirem after the teacher the name of the city places. Então é para vocês repetirem depois da teacher esses nomes, tá? Amusement Park, Water Park or Aqua Park. Amusement Park, parque de diversões. Water Park, Aqua Park, parque de águas, né? Aí aqui tem other three local places. Beach and museum. Beach, museum. I go to the beach on Sundays. Esse carinha aí vai pra praia nos sábados. A gente não pode, né? Porque nós não temos por perto. Museum, a gente tem, I think that the most close is in the Univates. Acho que na Univates tem um museu de répteis, né? I don't know if you see one day, but I don't think it's a museum. Eu não sei se é um museu exactly, but there is a museum in Porto Alegre, então, também. I think that this is more close. Acho que esse é o mais perto que a gente tem, tá? Então, ali são lugares que são divertidos na nossa cidade, no nosso país também, né? Beach, museum, amusement park or aqua park, water park. Agora vamos ler este pequeno pequeno textinho aqui. At the zoo. My name is Claire. I am 11 years old. My house is between the farmers and the fire station. There is a big zoo in my city, and it is not too far away from my house. I love go to there. I always go on Sundays. At the zoo, there are big animals like elephants, giraffes, hippopotamus, and even bears. There are a lot of trees too. So funny. Então, my name is Claire. Meu nome é Claire. I am 11 years old. Ela tem 11 anos. My house is between two farms and fire station. Então, a casa dela é entre a farmácia e o corpo de bombeiros. There is a big zoo in my city. Existe um grande zoológico na minha cidade. And it is not too far away from our house. E ele não fica muito longe da minha casa.
I love to go there. Eu amo ir lá. I always go on Sundays. Ela sempre vai no domingo, nos sábados. Não, no domingo. Sundays é no domingo. At this zoo, nesse zoológico, there are, existem, big animals, grandes animais, like elephants, elefantes, girafas, hipopótamos, and even bears, e até mesmo ursos. There are, existem, a lot of trees too, existem muitas árvores também. Agora, vamos para a página 11. Aqui nessa página, tem umas questões para vocês responderem. Então, isso vai ficar com vocês. Answer the questions. A casa da Claire está localizada em quais lugares da cidade? Então, aí vocês vão ter que dizer que ela está perto de tal e tal lugar. O zoológico fica longe? Yes or no? Qual dia que a Claire vai para o zoológico? Aí vocês vão respondendo. Agora vamos ver aqui, para a gente relembrar. Uma coisa que nós já tínhamos relembrado na semana passada, que a teacher fez uma atividade com vocês. Quem ficou até o final da aula vai saber. Então aqui, do you remember? Você conhece uma palavrinha bem famosa que assume várias formas e indica estado? Pois é, se você lembrou e pensou no verbo to be, você acertou em cheio. Porque esse verbo, gente, ele assume muitas formas. Am, is, are. Cada uma delas combina com personal pronoun. Então, lembram dos personal pronoun? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles em português? Em inglês é I, you, he, she, it, we and they. E para cada um deles, a gente já sabe que tem um verb to be different. Por exemplo, pro I é I am. Pro you, you are. E esse you aqui pode ser você ou vocês. No plural e no singular. Vocês são incríveis. You are awesome. Você é incrível. You are awesome. É a mesma coisa. He, she, it, a gente vai usar o is. She is pretty. Ela é bonita. We and they, a gente vai usar o are. We are great students. We are great students. Nós somos estudantes incríveis, legais, bons. Nós somos bons estudantes. E daí aqui tem a forma afirmativa. I am Claire. I am at the zoo. They are friends. They are at the zoo. Então, eu sou a Claire. I am at the zoo. Eu vou para o zoológico. Eu estou no zoológico. They are friends. Eles são amigos. Eles estão no zoológico. They are existem. Existem um zoológico. Tá? Agora vamos ver aqui. Negative forms. Então, aqui, só para vocês verem. Lá estava dizendo que ela era a Claire. E aqui eu vou dizer, ela não é a Claire. She is not Claire. Ou a gente pode abreviar mais um pouquinho, ó. She ou is, a gente abreviou. E daí só botou o apóstrofo e tirou a letra I. She is not Claire. Aqui, she isn't Claire. O que a gente fez aqui? A gente juntou o is e o not e botou she isn't Claire, que é tudo a mesma coisa, pessoal. Só que vai diminuindo a palavra, tá? Os outros estão iguais. E agora, uma forma negativa. Lembram? Na forma negativa,
a gente bota primeiro o verbo e depois o pronome pessoal. Então, aqui, o verbo to be na frente e depois o pronome pessoal e depois o restante da frase. Is she Claire? Is she at the zoo? Are they friends? Are they at the zoo? Agora vamos aprender uma coisa diferente. There is and there are. Então, por que a gente usa essas duas palavras? Usamos there is ou there are para afirmar a existência de algo. Podemos nos referir a animais, pessoas, situações ou até mesmo objetos. Volte ao texto sobre a vida de Claire e note que esses dois termos estão destacados e indicam na frase a existência de algo. Lembram lá no texto? Tem uma frase que ela diz assim: There is a big zoo in my city. Existe um grande zoológico na minha cidade. There are big animals. E lá tem grandes animais, existem grandes animais. Então, aqui, usamos there is para indicar a existência de algo no singular. Por exemplo, there is a school near my house. Existe uma escola, there is a school, uma escola perto da minha casa. There is a post office far from the bank. Existe um correio far from the bank, longe do banco. There is a pharmacy in the supermarket. Existe uma farmácia dentro do supermercado. Há quantas escolas? Quantos correios? Quantas farmácias mesmo? Quando a gente usa o there is, a gente está falando de uma. Agora, a gente usa there are para indicar a existência de algo no plural. There are schools near my house. There are post offices far from the bank. There are supermarkets near the water park. Então, there are supermarkets. Vejam aqui, ó, já tem o S, ó. Porque está dizendo que é no plural. A gente não sabe quantos existem, mas a gente sabe que existem mais que um, porque tá there are e não there is. Aí aqui, ó, vamos ver a afirmativa e a negativa, a forma afirmativa e negativa. There are supermarkets e there is pharmacy, a pharmacy. A forma negativa. There are not supermarkets. There is not pharmacies. Então, a gente só coloca o not, que é o não. Então, não existem farmácias e não existem supermercados. E a forma interrogativa? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o verb to be na frente do there. Are there supermarkets near the water park? Is there a pharmacy in the supermarket? Então, é a mesma coisa quando a gente lê em português, mas em inglês a gente só troca o verbo para frente, tá? Agora, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que responder essas perguntas. Answer these questions. Is there a amusement park in your city? E aí, para responder essa pergunta, vai ser assim: Yes, there is. Sim, existe. Ou no, there isn't. Não, não existe. Por que aqui tem isn't? Porque, ó, aqui está escrito, ó, there is not. Para a gente abreviar, a gente vai escrever assim, ó. There isn't pharmacy. É a mesma coisa, só que a teacher aqui abreviou. Isn't
é a abreviação de is not. E aren't é a abreviação de are not, tá? Então, quando a gente diz aqui na página 13, yes, there is, significa sim, existe. No, there isn't, não existe, tá? Então, vocês só vão circular. Por exemplo, essa aqui. Tem um amusement park in our city? No, there isn't. Parque de diversões tem aqui? Às vezes ele vem, mas ele não fica aqui para sempre, né? Não tem. Toda vez que perguntamos com is there e are there, a gente deve repetir esse termo na resposta. Ou seja, toda vez que a pergunta for assim, are there cats? Is there a cat? Aí vocês vão responder, yes, there is. No, there aren't. Tá? Beleza? Agora aqui. Organize the words to form affirmative sentence. Organize as palavras para formar sentenças afirmativas, frases afirmativas. Aqui tem uma frase totalmente desorganizada, que nem a gente fez na semana passada. Sempre que tem o there, pessoal, ele vai na frente. Então, a gente já sabe que o there é o primeiro. E a gente sabe que o there significa existe. Depois do there, a gente sabe que tem o verbo. Então, o verbo aqui, verb to be, é o are. There are. Então, vamos ver. In my city, school 5. 5, it's a number. É um número. 5, que é o número 5. There are 5. Existem 5. O quê? Existem 5 o quê? Schools. Agora a gente coloca o substantivo da frase. There are 5 schools. Tananã. Aonde existem 5 schools? In my city. Na minha cidade. Tá? E aí, vocês vão fazendo até a página 14. Até a letra E da página 14. Tá? Até aqui. Depois dessas aqui, a gente faz na próxima aula. Mas se vocês quiserem já fazer essas aqui também, não tem problema. Façam todas essas e depois na próxima aula a gente vai conversar de novo. Galerinha, vai ser um pouquinho cansativo, I know, mas na próxima aula vamos fazer uma coisa mais divertida. É que, na verdade, a teacher tá querendo fazer, mostrar tudo que tem no polígrafo, porque a gente tá um pouco atrasado com o polígrafo. A gente já atrasou no primeiro trimestre, agora tá quase acabando o segundo trimestre e a gente tá atrasado de novo. Mas vão fazendo, porque ele é meio longo, né? O nosso polígrafo do 5º ano, ele é extenso e ele tem algumas coisas que a gente tem que parar para observar. Mas vão fazendo devagarinho, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá? Bye, bye. Beijos, kisses. Espero que vocês consigam fazer tudo certo. Qualquer coisa me avisem. Bye, bye.